Voltando para o Brasil, vamos focar aqui que é o tema do vídeo de hoje, tá? Esquece em quem você votou. Vamos acompanhar a linha do tempo que eu fiz. Bom, o Lula ganhou as eleições passadas. Para ele nocauteou o Bolsonaro, mas foi com menos de 2% dos votos. Então, primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Quando chegou na reta final da campanha, eu pensei o seguinte, o cara que ganhar vai pegar o Brasil no pior momento de divisão da história recente. Então, o sujeito deveria ter ganho e tentado unir o país, pegar o centro ali e tal. Não foi o que o Lula fez. Não sei se o Bolsonaro faria diferente, tá? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o Lula ganhou com uma diferença pequena. Me acompanhou até aqui? Lula ganhou com uma diferença pequena. Então, para as outras eleições, ele deveria chegar mais forte, para não correr esse risco. E quando ele começou a governar, vocês lembram que ele viajou bastante? Então, nos primeiros dias, ele já gastou aqui mais de 60 milhões em viagens. Ele gastou aqui, inclusive, em algumas viagens caríssimas. E me acompanha, a mídia foi mostrando ali, Lula tá viajando, Lula tá viajando. Também teve a comparação com outros presidentes, como o próprio Bolsonaro. Então, essas viagens caras aqui, eu acho que começaram a pesar lá atrás no eleitorado que não é lulista. Se você está acompanhando o meu canal aqui, você é muito fanático pelo Lula, muito, muito, muito. Nada do que eu te disser vai adiantar. Mesma coisa se você gosta do Bolsonaro, do Tarcísio, do Collor, do Zema. O cara fanático não escuta isso, o que é ruim. Então, o Lula começou viajando, parecia estar perseguindo um pouco a oposição. A história dos móveis, vocês lembram? O Lula vai comprar sofá de 200 mil. Pro eleitor médio, que não é apaixonado pelo Lula, o cara fica assim, mas será que precisa gastar tanto? Aí vieram aquelas falas do tipo, máquina de lavar roupa é importante para a mulher. Se fosse qualquer outro cara ia estar ferrado de falar isso, tá? Não tô dizendo se é verdade ou não, tô dizendo que qualquer outro cara ia ficar ferrado. Agora essas decisões políticas de Lula que estão atrapalhando o Rio Grande do Sul, a questão da Petrobras, do Banco Central. Aí agora notícias de que a fila do INSS não zerou sob Lula e era uma promessa, então ele não está cumprindo uma promessa. Lula não cumpre promessa e fila do INSS cresce ao longo do último ano. Então no último ano a fila cresceu, vocês estão vendo aí. Ele também aumentou os impostos, ano passado, vocês lembram, aumentou bastante os impostos, mas o corte de despesas está fora de questão. Então, olha quanta coisa. Viajou, não fez isso, não fez aquilo, confusão, falou demais, gastou com móveis para palácio, subiu impostos, criou impostos. Isso foi causando um clima complicado. Agora, eles estão discutindo cobrar o maior imposto do mundo sobre as importações, sobre aqueles produtos abaixo de $50. Cara, não há popularidade que aguente isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você gosta dele, não gosta, foca na linha do tempo. É óbvio que a popularidade dele ia cair. Então, com essa questão da popularidade em xeque, ele pode acelerar umas medidas erradas. Ó, queda na popularidade pode estimular Lula a acelerar a demagogia. O cara acuado, com uma popularidade em queda, ele vai ter que correr para melhorar isso. E como você melhora a popularidade? Na cabeça do Lula, gastando, criando uma coisa ali, mandando ali, bota, de repente dá uma censurada em alguém que está criticando, a gente viu muito isso recentemente. Então, o Lula acuado, as matérias estão dizendo, pode acabar errando mais. Faz sentido. E o Brasil se cansou do Lula. Para boa parte da população, na realidade a maioria, Lula não merece um novo mandato em 2026. Então foi aquilo que eu disse, ele ganhou com menos de 2%. Errou demais, agora a maioria já está contra ele. E se a maioria está contra, ele pode não ganhar. Se ele pode não ganhar, ele vai ter que dar qualquer jeito para resolver isso. Qualquer jeito. E essas junções dele com outros governos, e falando mal de alguns governos que sempre fizeram bem com o Brasil, corrói também. Eu tenho amigos, acho que você deve ter também, que votaram no Lula para não votar no Bolsonaro. Mesma coisa, tem gente que votou no Bolsonaro para não votar no Lula. Só que eu acho que o Lula não se comportou como se tivesse esse público.